Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué capítulo 1, versículos 1 e 2. O tema da mensagem de hoje é: não eternize o seu sofrimento. A verdade é que em algum momento da nossa vida nós passamos por situações difíceis, complicadas, situações até que naquele instante imaginávamos que não haveria saída ou solução. E não importa, seja rico, pobre, alto, baixo, sejam pessoas de qualquer tipo de religião, qualquer tipo de classe social, todos nós em algum momento enfrentaremos momentos difíceis. Mas o que fazer nessa situação? Eu quero compartilhar com todos através dessa mensagem e até trazendo aqui alguns textos paralelos para que possamos compreender de forma fácil o que é que Deus espera de cada um de nós. Porque dentro dessas lições que aqui eu trarei, nós vamos entender que a nossa reação ela é muito importante para que possamos sair desse momento difícil como Deus espera que nós saiamos. Bom, aqui o que nós acabamos de ler é exatamente um cenário de luto em que Josué e toda a nação de Israel estava enfrentando após a morte de Moisés. E para que você entenda, não era a morte de qualquer pessoa, era a morte do grande líder, do grande estadista, daquele a quem Deus usou para libertar o povo ali do Egito, da tirania de Faraó. E observe, é que foi justamente nesse cenário que Deus chama Josué para esse desafio. Então a primeira lição que eu aprendo e compartilho com todos aqui nesse texto é que muitas vezes Deus nos convoca, nos chama para uma missão ou para um ministério exatamente no momento em que nós estamos mais aflitos. Eu vou trazer aqui dois exemplos que é conhecido por todos os cristãos. Gênesis capítulo 12 nos fala da chamada de Abraão, quando Deus aparece ali a Abraão e o chama para que ele abandone a sua terra, a sua parentela e que siga em direção a um lugar que Deus ainda o mostraria. Mas um detalhe é que no capítulo anterior, capítulo 11, no seu último versículo, o texto vai dizer que o pai de Abraão ele morreu. Então observe que após o texto bíblico anunciar a morte do pai de Abraão, Deus chega para Abraão e o chama para esse desafio. O outro exemplo está em Isaías capítulo 6, esse grande profeta, e o texto vai dizer que no mesmo ano da morte do rei Uzias, que era, por sinal, um grande amigo desse profeta, Deus o chama para esse ministério. Então você entende, já nessa primeira lição, que muitas vezes, e talvez até aqueles que vão assistir essa mensagem, estão passando por esse momento e justamente nesse momento Deus ele está ministrando algo ao seu coração, te chamando para o ministério, te chamando para um desafio e talvez você se questiona como você vai atender a voz de Deus uma vez que você está passando por um momento difícil. A segunda lição que nós podemos aprender aqui nesse texto é que de fato Deus entende o nosso momento de dor e sofrimento. Lendo aqui os versículos anteriores, o texto vai dizer que vários dias o povo, juntamente com Josué, permaneceu de luto. Então, Deus até permitiu um período de luto, um período ali em que um estava consolando o outro diante dessa grande perda. Mas muitas pessoas, infelizmente, elas eternizam aquilo que era para ser apenas um momento, um período. Por isso que Deus, após esperar por um momento, por um tempo, em que ali eles estariam de luto pela morte de Moisés, Deus vem e chama Josué para que ele possa agora liderar essa nação rumo à terra prometida.
E a terceira lição é que, embora tenha uma frase que diz que o tempo cura, mas o que a história nos mostra é que o tempo muitas vezes não cura todas as dores. Observa que o tempo passou, mas tanto Josué quanto ali o povo de Israel continuavam desanimados, continuavam pensativos em relação ao seu futuro. E por isso Deus vem não somente com esse desafio para Josué, mas Deus também lhe faz promessas, Deus lhe dá garantias de que se ele permanecesse na fé, que se ele não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, e que se ele meditasse na palavra de dia e de noite, certamente estaria garantido o seu acesso juntamente com todo Israel à terra prometida. Quantas pessoas que nesse exato momento estão estacionadas, estão desmotivadas justamente por um momento difícil que estão vivendo. É uma perda familiar, é um insucesso profissional. Eu não sei exatamente aquilo que você está passando nesse momento. De uma coisa eu sei, que há um período sim que Deus ele entende e respeita, mas o que você não pode é eternizar esse tempo. Quantas pessoas que até dizem que estão esperando um tempo para reagir, para se levantar, porém o tempo está se eternizando. E por essa razão que no início eu falei sobre o tema dessa mensagem, não eternize o seu sofrimento. Eu tenho certeza que nesses poucos minutos Deus, ele falou ao seu coração. Agora basta você, assim como Josué, se levantar, se dispor a fazer exatamente aquilo que Deus ele ministrou ao seu coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.